Bom dia, caros alunos, mais um encontro com a história, né? A gente vai dar continuidade a esse processo da Revolução Russa, né? Então a gente vai ver agora nesse momento que eu dividi em duas etapas para a gente entender a Rússia, como a Rússia foi realmente mudança de governo, ou seja, a Rússia entrando no socialismo, né? A gente vai entender isso aí. Primeiro ponto, a gente vai entender a questão da modernização da Rússia, que tudo isso foi por conta desse ponto, né? Nessa modernização da Rússia levando a esse socialismo. Na segunda metade do século XX, século XIX, desculpa, o Império Russo estava sendo industrializado graças às grandes capitais estrangeiras, alemães, franceses e belgas, que, no entanto, eles começaram, esses investidores, em mão de obra farta e barata vinda do campo. A industrialização também funcionou também grande exploração de petróleo e produção de aço e construção de ferrovias, entre as quais tivemos a Transiberiana, que foi considerada a maior ferrovia, que atravessava grande parte da Rússia, principalmente de Moscou à Manchúria, que foi considerada naquela época a maior do mundo. No governo do czar Nicolau II, 1894 a 1917. Esse capitalismo russo contribuiu ao desenvolvimento e surgindo assim centros industriais nas cidades de São Petersburgo, Moscou e Kiev. Essa industrialização crescente, porém, estava longe de beneficiar a igualdade a todos. Principalmente nas fábricas, os salários eram muito baixos, os ricos de acidentes altíssimos e a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Fazendo o quê? Reagindo a isso, os operários russos promoviam greves, passeatas, que foi mais na frente chamado de manifestações, no entanto, eles eram reprimidos sempre com muita violência pela polícia czarista, que chamada de Okhrama, essa polícia. Com esse contexto opressivo, facilitou a entrada de ideias socialistas por meio de operários intelectuais russos. Tudo isso começou a levar a Rússia a outra proposta de governo que, por conta, começou a ir repensar sobre isso. Vendo essa situação, os revolucionários russos trouxe, né, à tona essa proposta do marxismo, né, de Karl Marx e Friedrich Engels, que foi um modelo de socialismo elaborado por eles, que mais na frente foi chamado de marxismo. Com tudo isso, a sociedade comunista, que não havia governos estatais ou país que não haveria divisão entre as classes sociais, o leninismo, que é liderado por Lenin, que é um seguidor das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né, eles começaram a utilizar o socialismo como modo de produção intermediário entre o capitalismo e o comunismo. Com isso, ele queria derrubar o processo de transformação dos meios de produção privado, que era o capitalismo do governo czar Nicolau II, para um socialismo que poderia ser amparado pelas questões sociais para todos realmente cidadãos da Rússia. Começando assim, a Rússia socialista, um ano que nunca acabou, 1917. Essa revolução de outubro de 1917 foi realmente um marco. Por quê? A gente vai entender por que esse processo revolucionário foi importante. A partir daí, a gente vai começar a perceber que o povo culpava o czar Nicolau II pela permanência da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí começou a saquear armazéns de lojas em busca de comida e roupa. A população passando miséria por conta desse processo da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa onda de protesto se alastrou no país. E em 23 de fevereiro, que foi conhecida como a Revolução de Fevereiro, né? 23 de fevereiro, no calendário russo, o calendário juliano que eles seguiam de 1917, tecelões e operários de São Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo. No caminho, conseguiram inclusive o apoio de soldados do exército czarista, em, em que entregavam suas armas e juntavam realmente aos rebeldes. Indo o povo invadiu o Palácio de Inverno e pôs fim ao czarismo na Rússia. O poder foi transferido ao parlamento e formou o governo provisório, que está bem aí, né? Esse governo provisório foi conduzido, né? Provisório foi governo conduzido, né? Por políticos moderados, principalmente pelo advogado Alexander Kerensky, que o que ele fez? Ele provocou diminuir a insatisfação do povo, libertando os presos políticos, permitindo a volta dos exilados que estavam realmente na Sibéria, né? E concedendo a liberdade de imprensa e associação. Mas, mais contrário aos anseios do povo, né, um ponto importante, ele declarou que a Rússia continuaria na guerra, que é aí que foi novamente, né,
o ponto de partida contra o governo provisório. A população ficou altamente revoltada por conta disso. O líder do bolcheviques, Vladimir Lenin, que se encontrava exilado, retornou à Rússia em abril de 1917 e passou a defender a derrubada do governo provisório. Por quê? A retirada da Rússia da guerra e a divisão das terras entre os camponeses, que é isso que os bolcheviques estavam promovendo. A partir daí, os lemas defendidos por Lenin eram o seguinte: todo poder aos soviéticos, paz, terra e pão. Com o agravamento da situação social do governo provisório da permanência na Rússia na Primeira Guerra Mundial, as ideias de Lenin foram realmente ganhando força entre a população. E 24 de outubro estourou a Revolução de Outubro de 1917, que tinha realmente iniciado essa revolução. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, Leon Trotsky, ocupavam o prédio público da cidade de São Petersburgo, inclusive o Palácio de Inverno. No dia seguinte, assumiram o poder. O governo da Rússia passou às mãos dos bolcheviques, sob a liderança de Lenin, e aí começou a ter realmente outra visão de governo. O cargo de presidente do Conselho Comissário do Povo. Lenin declarou isso em praça pública quando assumiu o poder. Tudo isso ocorreu desse processo entre a Revolução de Fevereiro até a Revolução de Outubro de 1917. O Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, Brest-Litovsk, em 1918, o governo de Lenin fez o seguinte: o governo de bolcheviques, liderado por Lenin, adotou várias medidas de grande repercussão social. Primeira medida, propôs a paz entre os alemães dia 3 de março de 1918. A Rússia sai da guerra assinando um acordo com a Alemanha, que é chamado Tratado de Brest-Litovsk, que eu acabei de falar para você, Brest-Litovsk, em 1918. A partir daí também outro ponto decisivo, ele confiscou as terras da família real, da nobreza e da igreja ortodoxa, distribuindo aos camponeses, que foi uma proposta de governo de Lenin, após assumir o poder. Estatizou a economia como as indústrias, bancos e estradas de ferro passariam a ser dirigidas pelo seu governo russo. Outro ponto, estabeleceu a igualdade de direito entre homens e mulheres. Então, tudo isso ocorreu no governo dos bolcheviques, liderado por Lenin e Leon Trotsky. Saindo dali, da Revolução de Fevereiro e terminando pela Revolução de Outubro de 1917, pela assumida do poder de Lenin, vemos agora a Guerra Civil e o comunismo dessa guerra. O que seria essa Guerra Civil? Essas medidas dos bolcheviques provocaram uma reação dos monarquistas mencheviques e liberais. Você se lembra lá que foi dividido em dois movimentos revolucionários, o bolcheviques, que era a maioria, liderado por Lenin, e os mencheviques, que é a minoria de liberais, liderados por Mantov. A partir daí, esses monarquistas mencheviques e liberais liderados por Mantov, que era a minoria, os russos, que eram considerados como russos brancos, que com a ajuda das potências capitalistas, como a Inglaterra, Estados Unidos e Japão, que não queria que a Rússia virasse no primeiro momento. Olha bem, essas potências capitalistas não queriam que a Rússia virasse, era nazista, por conta do apoio do tratado da Rússia com a Alemanha. Porém, ainda eles não estavam pensando sobre a questão da Rússia virar socialista. Por isso que eles apoiaram os mencheviques, que era a minoria da revolução. Com tudo isso, eles continuaram, a Inglaterra, Estados Unidos e Japão contribuíram pelo exército branco chamado, que era a minoria liderada pelo Mantov, que eram os bolcheviques. Com tudo isso, o objetivo de defender a Revolução de Outubro, de 1917, que foi liderado por bolcheviques, organizaram o Exército Vermelho. Foi a divisão em dois, de novo, duas repressões. De um lado, os brancos, que era o Exército Branco, e do outro lado, o Exército Vermelho, que era liderado pelos bolcheviques. Comandado por Lenin e Trotsky, tiveram início, então, uma grande guerra. Essa guerra
sangrenta que chamava Guerra Civil. Esses dois exércitos que se estenderam por 3 longos anos, 1918 até 1921. Durante essa Guerra Civil, o governo de bolcheviques realizou suas posições. Primeiro, adotou o comunismo na guerra, ou seja, manteve o rígido controle de produção industrial e agrícola e comércio. Segundo, ele confiscou a produção agrícola de camponeses, ele confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter os esforços da guerra. Terceiro, criou tribunais que condenavam e julgavam todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução, né? Assim, na ocasião, o czar e sua família real foram realmente condenados à morte. Essa guerra civil tornou também como a vitória dos bolcheviques. Ao final do conflito, porém, a economia encontrava-se totalmente arrasada e o povo russo, esgotado e aborrecido, novamente estava passando fome, tirando a vida de milhões de pessoas com essa guerra civil. Mais que o Lenin pregava uma filosofia de socialismo, ele, com essas atitudes que ele fez, né, ele provocou uma onda de violência e morte, né, da população russa, que ficou insatisfeita também pelo seu governo. Então, esse foi o primeiro momento, né? Vimos a questão a questão da modernização da Rússia, que levou, né, a Rússia a ser socialista pelas ideias implantadas de Karl Marx e Friedrich Engels, né, utilizar pelos revolucionários desses dois partidos, por um lado os bolcheviques e outro lado os mencheviques, e depois a gente vimos também a Revolução de Fevereiro, que iniciou o governo provisório de Alexandre Kerenski, né, e depois esse governo provisório, né, foi derrubado porque Kerenski não queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assim fazendo provocar, né, uma onda de protesto novamente contra o seu governo provisório, que após ele retornou os exilados, veio o Vladimir Lenin, né, que foi o líder dos bolcheviques, que chama a maioria do partido, dos bolcheviques, assumindo o poder e derrubando o governo provisório de Alexandre Kerenski. Assim, ele tomando algumas medidas provisórias, se alastrando assim o seu governo na Rússia. No segundo momento, a gente vimos por que a guerra civil e o comunismo, né? Por conta da insatisfação também do povo, por conta dos bolcheviques, que foi também considerado como exército vermelho, separação, e dos mencheviques, por líderes liberais, conhecido como o Exército Branco, né? Mas ele tinha apoio dos capitalistas como a Inglaterra, Estados Unidos e Japão. E a partir daí, provocando uma onda de, realmente, novamente, de essa guerra civil de sangrentas violências e morte. E o povo insatisfeito pelos bolcheviques, que ganhou, né, a guerra no final, que é considerado o exército vermelho, mas também ele levando muito a insatisfação do povo novamente, por conta de que confiscou as terras dos camponeses, levando eles à guerra, sem um preparo físico, começou novamente a passar fome e ter o esgotamento dessas pessoas nesse primeiro momento do governo de Lenin. A gente vai ver agora o segundo momento. Valeu, até a próxima.